Boa noite, gente, tudo bom? Hoje a gente vai ter uma conversa com uma pessoa muito especial. Hoje é o Clube da Luluzinha. A gente vai falar para mulheres. Não que eu vá impedir de homens entrarem nessa live de hoje, mas hoje a nossa live é para mulher. É para mulher, é para mãe, para quem não é mãe, mas a gente vai falar um pouco dessa nossa vida de quarentena, né? Maravilhosa! Ei, que feliz! Nem acredito. Você tá no consultório? Não, tô na minha Tá em casa. casa. Gente, que parede, hein? Tá Arrasou! vendo? Meu Arrasou. amor, essa parede eu tenho uma arquiteta maravilhosa, chama-se Ah, Renata Melende. Você conhece? Melendes. Menina, parece que eu conheço esse sobrenome. Vem de algum lugar, né? Arrasou! Linda! Ela que Olha, me ajudou gente! nessa incrívelidade dessa parede. Quando ela me mostrou, eu disse, preciso. Hoje vai ser um papo muito legal. A gente vai falar um pouco sobre mulheres, mães e toda essa angústia que estamos vivendo. Mas calma, eu quero falar primeiro como eu conheço a Tirza e depois ela vai se apresentar, porque é super importante, porque ela é uma pessoa maravilhosa e vocês vão ver que não só como pessoa, mas como profissional também. A Tirza é minha amiga de infância. Na verdade, a gente se considera da família, né? Nós somos praticamente primas. Então, assim, as nossas mães são conterrâneas do Amazonas, moraram juntas uma época, já viveram juntas, eu sei disso. E aí a gente meio que cresceu falando, sabe aquela ali? Ela é sua prima, tá? Ela é da sua família. Aí então tá. E aí eu vou As depois nossas mães postar a foram Tirza. grávidas juntas. As nossas mães foram Sim, eu vou grávidas juntas. postar depois. Ficaram grávidas juntas, a Tirza. Nós temos a data de nascimento super próxima, quarentamos ano passado, foi um ano muito feliz pra gente. Mas depois eu vou postar, quando acabar a live, eu vou postar no Stories a nossa fotinha, uma fotinha nossa tão linda, gente, a gente no pedalinho, pequenininhas, já olhando para o futuro, que seríamos amigas para sempre. E assim, eu tenho uma profunda admiração pelo trabalho da Tirza. A gente meio que se namora, né, Tirza, profissionalmente. E aí, essa semana a gente conversando, de vez em quando a gente troca uns zaps, e aí a gente falando, cara, por que a gente tá fazendo 1000 lives e a gente mesmo, nós duas, entre nós, a gente não faz? É mesmo, então vamos fazer? Vamos! E aí surgiu esse momento. E aí a gente escolheu o tema, vocês vão entender por quê, porque ela vai se apresentar agora, gente. Fala aí, Tirza, um pouquinho de você, o que você faz e tudo mais que você quiser. Não, eu estou realmente muito feliz da gente estar junto aqui por várias razões, né? Por tudo isso que você já falou, e porque a gente está com saudade uma da outra, então é bom, né? Ter essa oportunidade também é um jeito de botar mais ou menos o papo em dia. Sim. Bom, eu sou psicóloga, né, Mari? Como a Mari já falou e vocês sabem também. Sou coach, tenho trabalhado com isso há muito tempo e há mais ou menos uns 6 anos até agora eu tenho me dedicado muito nessa parte do empoderamento feminino, mas então tenho trabalhado muito com protagonismo, com mulheres, com esse aspecto da diversidade nas organizações, nas empresas, no meu trabalho, no consultório também, esse sempre tem sido uma tônica. E de mais ou menos uns 4 anos para cá, tenho me dedicado muito a trabalhar essa questão da maternidade consciente, essa questão do que as pessoas chamam de empoderamento materno, no sentido de que a gente possa falar e trazer à tona os tabus, aquelas coisas que a gente sente que a gente não tem coragem de falar, porque a gente romantiza muito a maternidade e essa relação com os nossos filhos. Então, o objetivo desse espaço era eu construir um espaço, inclusive no Instagram. No meu Instagram tem vários vídeos sobre isso, no meu YouTube também, trazendo sobre as sombras da maternidade, sobre os não ditos da maternidade e que todas nós sentimos em algum nível, que a gente precisa tanto conversar, né, Mari? Porque nos faz uma rebordosa, quando a gente vira mãe, a gente se reedita a cada instante, vem um monte de coisas à tona. E a gente muitas vezes fica confuso porque não tem um espaço no qual a gente sinta que a gente possa conversar sobre isso sem se sentir julgada, sem se sentir avaliada, sem se sentir, às vezes, desprotegida ou, às vezes, incompreendida, porque acontece tanta coisa que a gente nem sabe o que está acontecendo. Então, eu construí um programa, né? Então, há todo esse tempo atrás, eu idealizei 2 programas. Um para mulheres, que se chama Em Ser Mulher,
onde a gente trabalha muito essa questão de você de se descobrir e protagonizar a sua própria vida. E então eu lancei um programa também há mais ou menos uns 3 anos atrás, chamado Mães Equilibristas, que é um curso online chamado Mães Equilibristas, onde a gente busca a mulher por trás da mãe. Onde é que estou eu no meio disso tudo, equilibrando todos esses pratinhos? E como eu posso me reconhecer, me apropriar desse lugar no meio dessa confusão toda? E aí, no meio disso tudo, eu fui lá para os Estados Unidos estudar com a Brené Brown, que trabalha o poder da vulnerabilidade, que hoje em dia é um grande ícone. Então, quem quiser conhecer mais o trabalho da Brené, tem até hoje um Netflix dela chamado Um Chamado para a Coragem, fantástico, é uma palestra de mais ou menos 1h30. E eu fui lá para os Estados Unidos estudar com ela justamente sobre isso, sobre como é que a gente pode alcançar mais a nossa plenitude, como é que a gente pode assumir a nossa autonomia e a nossa autenticidade, e fazendo uma ponte muito grande com esse trabalho da maternidade, de como é que a gente faz isso na presença dos nossos filhos. Então é um pouco disso tudo que eu tenho aprontado nos últimos anos e que eu tenho feito, né? Com muito amor, né? Eu acho, pelo que você faz, dá pra gente ver isso. Gente, é impressionante, assim, o conteúdo que a Tirza tem. Então, quem não segue ela tem que ir lá e seguir, porque a gente acaba se identificando muito, né? Nos vários momentos da vida. Você começou falando de uma coisa que eu acho que, assim, que pra quem não sabe, eu acho que as pessoas sabem, eu sou mãe de 2 meninos, né? Um de 8 e um de 10 anos. A Tirza também é mãe de um menino e de uma menina lindos, maravilhosos, que são todos amigos, graças a Deus. E, assim, a gente conversou muito já, eu e a Tirza, e a minha irmã também, que é mãe de 2 meninas, a gente conversando sobre essa questão do romantismo da maternidade. E a gente um dia morreu de rir falando, porque eu falei, Tirza, ninguém me avisou que não era aquela coisa linda que a gente vê nas redes sociais. Nossa, que coisa mais maravilhosa, gente. Meu filho nasceu, eu amo completamente, desde sempre. Claro que a gestação faz a gente esperar isso. E eu aprendi isso com a minha terapeuta, que a espera, quando a gente fala que a gente está esperando um bebê, a gente tem uma espera, né? E essa espera envolve você parar um pouquinho, internalizar isso. Porque na gravidez, claro, eu, doida, queria trabalhar que nem uma maluca, fazer tudo que eu podia. E aí a minha terapeuta falava muito, espera. Mariana, você está esperando um bebê. E mesmo eu esperando um bebê, quando nasce, meu, que coisa maluca, gente. Assim, você primeiro não reconhece aquela criança por muito tempo e até você firmar uma relação. E as pessoas, não é lindo, não é maravilhoso ser mãe? E você fica olhando e falando, será que eu sou um ET? Que não tô achando isso tão maravilhoso, eu tô assustada, o meu peito tá doendo pra caramba, porque eu tenho que amamentar, né? São muitas transformações, né? Falando... Espera aí que eu acho que eu... Mari, eu acho que eu quero começar falando aqui com você uma coisa, quando isso que você contou, né, e dessa nossa troca juntos, que a gente, meu Deus, a gente não imaginava, e de querer trabalhar e continuar. Tem algumas coisas aí que a gente precisa lembrar e que eu acho que agora, no Corona, mais uma vez, com essa experiência que a gente está vivendo do confinamento, né, do isolamento, do distanciamento, enfim, cada um no seu modelo, isso está ficando cada vez mais evidente. Primeiro, porque nós somos uma geração de mulheres, e eu acho isso muito importante da gente lembrar, que é o seguinte, nós somos uma geração de mulheres que fomos criadas para dar conta de tudo. A gente não foi criada para sermos excelentes mães. E nem fomos criadas para sermos excelentes profissionais. A gente foi criada para dar conta de tudo isso junto. Em algum momento, no nosso afã, historicamente falando, de nos colocarmos no mundo, de ganharmos o mundo do trabalho, de nos projetarmos nessa direção, a gente buscou isso com muito afã e fomos conquistando os nossos espaços e temos hoje em dia, ainda temos muito trabalho pela frente, mas a gente conseguiu muito como mulher fazer esse movimento nessa direção. A questão é que a gente fez esse movimento em direção ao público e assumimos os nossos trabalhos e começamos a construir a nossa identidade a partir desse lugar.
do lugar profissional, do lugar de entrega para o mundo, e que é um lugar de muita valia para nós. A gente deixou do papel que originalmente era colocado para as mulheres de serem simplesmente mães ou esposas. Então, antes, a gente tinha um espaço de construção da identidade que era vinculado com quem a gente está. Então, a gente é filha de alguém, a gente é esposa de um outro alguém, ou a gente é mãe de um outro alguém. Né? Então, o nosso lugar como sujeito no mundo era um lugar de outro. A gente fala muito isso na psicologia. Era um lugar de ser o outro de alguém. A gente é a filha do nosso pai, a gente recebe esse nome, inclusive, ou a gente é a esposa do nosso marido, a senhora fulano de tal, ou a gente é a mãe do nosso filho. Então, o nosso lugar no mundo era construído a partir dessa construção. Mãe, filha, esposa. Né? Quando a gente começa a assumir o mundo do trabalho, isso começa a dar muito prazer. Porque quando a gente começa a sentir prazer nesse espaço, muitas pessoas não têm isso, isso começou a dar para nós a possibilidade da escolha, de sermos autoras da nossa própria escolha, de sermos independentes, de termos a liberdade de escolher, inclusive de ficar em casa, mas não mais como outro, mas por legítima escolha. Só que o que acontece? Nesse nosso movimento histórico, a negociação do papel doméstico a gente não fez. Então a gente começou a ir para fora, a gente começou a se projetar, a gente começou a ter um trabalho, a gente começou a estudar, a gente começou a fazer acontecer, mas dentro de casa tudo continua sendo nossa responsabilidade. A responsabilidade é sua, quem cuida quem entende a lógica dos filhos, quem gerencia o lar, quem sabe o que está faltando, o que não está faltando, em geral, ainda é um domínio do feminino. Então, nessa história, a nossa geração de mulheres, especialmente a nossa geração, porque a geração que está vindo depois da gente já está vindo diferente, o que é muito legal, é a geração de mulheres que mais adoece na história da humanidade. A gente nunca viu tanto síndrome do pânico, burnout, depressão, ansiedade, suicídio, como a gente tem visto nos dias atuais. E grande parte disso, porque a gente não aprendeu a negociar isso e a gente ainda não pode, e a gente ainda faz tudo isso, ou seja, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que dar conta do trabalho, eu tenho que dar conta da casa, eu tenho que dar conta das crianças e todo mundo tem que estar lindo, perfeito e maravilhoso. E mais, eu tenho que fazer isso em cima de um salto 15, magra, maravilhosa, entendeu? E não posso mostrar, e outra, não posso mostrar que estou fazendo esforço. E aí começa a ficar com vergonha. Sabe, com vergonha de falar sobre as coisas que estão acontecendo com a gente que a gente não está gostando. Sobre tudo isso, né? E aí, então, o romantismo vira o grande ódio sobre o qual a gente se esconde. Porque, na verdade, a gente está morrendo de vergonha de reconhecer que não está sendo tão legal assim. Que não foi essa... Que a gente fez uma compra que não era exatamente o que a gente queria. Tipo, meu Deus do céu, agora onde é que devolve isso? Porque eu não imaginava, né? Que ia ser assim. A chamada da live foi essa coisa de como ser super mulher em tempos de quarentena, é possível, né? E eu queria então, e aí a Mari me perguntou assim, Ti, dá umas dicas, o que a gente vai fazer, o que a gente faz com isso? Eu estava trazendo uma contextualização um pouco do porquê que a gente chega no lugar de ser Mulher Maravilha, de querer ser Mulher Maravilha, né? Dessa nossa ânsia por ter que dar conta de todas as coisas, como se isso fosse uma vantagem, né? Como se isso fosse o certo. Então, o certo é dar conta de tudo, e se eu não estou dando conta de tudo é porque tem alguma coisa errada comigo. E eu quero começar dizendo para vocês assim, gente. Não, o certo não é dar conta de tudo. A gente não precisa fazer isso, tá? Isso não tem nada a ver com pertencimento, não tem nada a ver com bem-estar. Isso tem a ver com uma loucura que a gente entrou na nossa cabeça em busca de um perfeccionismo que não existe. Então, quero contar para vocês, é mentira, tá? Quando a gente olha para alguém, a gente fala, meu Deus, mas essa pessoa está dando conta de tudo menos eu? Não. O que está acontecendo? Não tá. Então, já saiba disso, não tá. Tá? Talvez o que esteja acontecendo... Então, já tira de você essa comparação. Já tira agora. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer. Solta essa comparação, porque essa é a primeira coisa perversa que a gente faz com a gente. A gente compara o palco da outra pessoa, quando ela tá lá linda e plena no palco, dando todas as piruetas dela, maquiada, maravilhosa, com o nosso bastidor.
Porque você vive com você no seu bastidor, você sabe das suas dores, você sabe as lutas que você enfrenta, você sabe o quanto que você precisa se virar nos 30 para dar conta de fazer o que você tem que fazer, mas quando você está se comparando com alguém de fora, você não está vendo isso. Você está vendo só ela brilhar. Entendeu? Então, essa é a primeira grande injustiça e maldade, se a gente for poder, se a gente pode dizer assim, que a gente faz com a gente. A gente pega as pessoas no palco e compara com as nossas dores e com as coisas que a gente não está dando conta no nosso bastidor. Então, a primeira coisa, esteja atento a isso. Liga aí o farol, sabe, o sininho vermelho aí, porque esse é um cuidado que a gente precisa ter, da gente não disparar esse eu crítico tão avassalador dentro de nós. A sua realidade é sua e você precisa começar a aprender a transitar com ela, né? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, assim, dentro do seu contexto, sabe, Mari, eu tinha uma conversa com uma amiga minha, era muito legal, que era assim, eu quero ser a mãe nota 10, eu quero ser a mãe nota 10, não, porque eu quero ser uma mãe incrível, eu quero ser aquela que faz o bolinho para levar para a escola. O que que as mães vão pensar se elas descobrirem que eu comprei na padaria o bolinho para levar para a escola, entendeu? Eu quero ser a mãe que vai fazer o bolinho, que vai bordar o nome, não, mas eu também quero ser super profissional, mas eu também quero estar em dia com a dieta e quero estar bonitona e também quero, sabe? Então, é tantas demandas ao mesmo tempo e a gente quer ser nota 10 em tudo. E isso é da nossa natureza, né? Porque por mais que a gente saiba, por mais que a gente fale, a gente mesmo, eu e você, volta e meia, a gente fala, nossa, que lindo, vamos fazer, vamos. Mas aí toda hora, na verdade, a gente tem que se exercitar. Eu acho que é um exercício diário, né? De a gente botar o pé no chão e falar, calma, né? Não precisa ser tudo maravilhoso e perfeito. E não precisa ser tudo agora. Esse é o ponto. Isso. Entendeu? A gente pode desejar todas as coisas. E essa coisa do desejo, ela é muito, na verdade, nutritiva. Ela nos abastece, ela nos dá gás de acordar no outro dia, ela nos dá tesão, né? Então, isso é legal da gente nutrir. Agora, o que a gente precisa, junto com essa coisa do desejo, a gente também precisa nutrir a nossa capacidade de nos satisfazermos com o que há. Porque se o nosso desejo está sendo nutrido sempre pela nossa insatisfação, na verdade, isso acaba virando um motor para a gente se sentir mal acerca de nós mesmos. Porque a gente começa a achar que a gente nunca é suficiente, que a gente nunca é o bastante, que a gente nunca está fazendo o suficiente, que a gente precisava estar fazendo muito mais. Então, é como se a gente começasse a condicionar o nosso bem-estar a gente nunca acha que a gente está merecendo. Então, eu não posso parar nunca, eu não posso descansar nunca, porque eu nunca chego nesse lugar. Então, nutrir o desejo é super importante, mas não a partir da insatisfação. Então, eu preciso nutrir o desejo e, ao mesmo tempo, reconhecer, cara, que coisa boa que eu já tenho aqui. E aí, é o que eu falava com a minha amiga. Eu falava, gente, desisti. Não quero mais ser mãe nota 10. Esse negócio de ser mãe de revista, entendeu? Já abdiquei desse papel, já resolvi internamente que eu quero ser mãe nota 7. Entendeu? Tá ótimo, quer passar de ano. Tá ótimo. Menina, passei sem prova final, sem recuperação, tô plena. Entendeu? Tá esplêndido já. Tá muito e eu acho que não só como mãe, né? Acho que mulher, porque a exigência da mulher já é maior em relação a tudo. A gente está falando aqui, gente, não é só de mãe, não. Eu acho de ser mulher mesmo. E aí, essa questão de você se colocar num lugar ok, num lugar nota 7, que já é muito bom, é para nós mulheres em todas as esferas e fases da vida, né? Isso, porque na verdade é a gente ser capaz de reconhecer a nossa vulnerabilidade e de reconhecer o lugar que a gente está. Então, assim, quando a gente olha para a nossa vida e faz um zoom out para entender o que está acontecendo, é assim, cara, tem dias que eu tô assim, brilhando absoluta, que eu tô dando conta de fazer tudo, que eu falo, meu Deus, nossa, hoje funcionou tão bem, que maravilhoso. Nesse dia, provavelmente eu fui 10, que coisa linda esse dia. Agora, também tem dias, porque a vida é feita desse movimento, né? Mas também tem dias, estar ali na perfeição, isso é estático. Estar na perfeição, fazer as coisas de uma maneira o tempo todo assim, isso na verdade é enlouquecedor, é insustentável. Então eu preciso ter dias assim, mas para reconhecer que também tem dias que eu vou tirar 4, que eu vou falar, hoje é um dia que putz grila,
Não entendeu? passei. E tá tudo bem. Hoje não vai dar para ser. E tá tudo bem, entende? Então, quando a gente esses dias em perspectiva, por isso que eu falo da mãe nota 7, sabe? Porque eu falo assim, cara, quando você faz ali o noves fora, quando você faz a média, você fala, putz, eu ainda tô bem. Entendeu? Eu tô aqui sofrendo, tô angustiada, mas quer saber de uma coisa? Eu já tô bem. A vulnerabilidade seria uma forma de mostrar a nossa fragilidade? Ai, Cris, que pergunta linda essa sua. Na verdade, gente, a vulnerabilidade, ela é a nossa certeza humana. Essa é uma confusão que às vezes a gente faz. A nossa dificuldade, inclusive, em lidar com a nossa vulnerabilidade, em reconhecer o que está sendo fácil, o que está sendo difícil para nós, é justamente porque a gente faz essa ponte direta de vulnerabilidade com fragilidade. Mas quando a gente começa a estudar um pouco mais isso, a gente começa a perceber que esse é um mito. Essa relação direta não existe. A vulnerabilidade mesmo, quando a gente está pensando sobre ela, a Brené Brown fala muito disso, inclusive esse é o grande tema dela em termos de pesquisa e trabalho. Ela diz assim, o que é ser vulnerável? A vulnerabilidade, ela envolve, na verdade, risco, exposição emocional e incerteza. Tudo aquilo que envolve na gente a sensação de risco, a sensação de incerteza e de exposição emocional é aquilo que tem a ver com a nossa vulnerabilidade. Né? Agora, vamos pensar direitinho, assim. E sabe o que é interessante? Porque a gente não quer mostrar isso, a gente não quer correr risco, é completamente antinatural, se a gente for pensar, né? A gente não quer correr risco, a gente quer uma vida de segurança e previsibilidade. A gente não quer correr risco, a gente não quer se expor emocionalmente. A gente não quer mostrar isso pra ninguém, né? Uma das coisas que eu não vou esquecer, um dos posts que você fez, Tirza, que nossa, foi assim, caiu pra mim, pá! Muitos caem, mas esse foi bem na lata mesmo. Quando você falou sobre a gente expor para os nossos filhos e para o nosso marido, para a nossa família, a nossa vulnerabilidade. E que tá tudo bem. Então, que o seu filho, ele não vai deixar de te amar, ele não vai deixar de te admirar, porque você falou, filho, ó, na boa, hoje eu tô morrendo de dor de cabeça, hoje eu não tô legal, hoje eu não tô afim, hoje a mamãe vai comprar seu lanche na cantina e não vai fazer a sua lancheira. E não é porque eu te amo mais, porque eu te amo menos, é porque eu não aguento, eu tô péssima hoje. E às vezes a gente tem essa dificuldade de expor isso pro filho, falando, não, meu filho não tem nada a ver com isso. Ele não precisa saber dessa minha, entendeu? E ele precisa sim, porque ele precisa saber que você não é a Mulher Maravilha, né? E você sabe o que mais, Mari? Isso é uma das coisas mais importantes da gente saber. A gente, às vezes, quando entra nesse circuito, a gente quer fazer um monte de coisas para eles, porque a gente entra numa onda de que a gente tem que prover tudo, de que a gente tem que fazer tudo. Os nossos filhos, gente, eles não precisam de nada disso. Sabe o que eles precisam? Só tem uma coisa que eles precisam. Que nós nos permitamos sermos autênticas na frente deles. Porque na hora que a gente se autoriza a ser autêntica e verdadeira na frente dos nossos filhos, a gente autoriza eles a fazerem o mesmo. A gente libera a vida deles. Então, se eu começo a ter coragem de dizer, meus filhos, hoje quem está cansado é a mamãe. Mamãe, você tá triste? Sim, hoje eu tô triste. Hoje aconteceram coisas difíceis para mim. Não é que eu vou trazer para o meu filho, é óbvio que eu não vou sentar com meu filho para discutir uma briga que eu tive com o pai dele. Entendeu? Não é isso, né? Gente? Por favor, limites. Não é isso, né? Porque, né? Mas gente, os nossos filhos, eles percebem o que está acontecendo com a gente. E uma das coisas que a gente não é verdadeiro, ele começa a não confiar em absolutamente mais nada, né? Exatamente. E a gente começa a dizer para eles que também tá bem eles esconderem as emoções. Que talvez a gente coloca eles em autodúvida. Do tipo, peraí, então, mas gente, eu achava que isso era tristeza, então não é tristeza? Então o repertório emocional que a gente deveria estar ensinando para eles, a gente desqualifica porque a gente não quer que eles reconheçam que sim, a gente às vezes está triste, sim, às vezes a gente está morrendo de felicidade, sim, às vezes a gente está querendo dar um soco na cara de raiva,
Entendeu? Significa que você vai fazer? Não, não vai. Mas significa, olha, sim, a mamãe também passa por todo esse pool emocional que a gente está vendo. E Eu te essa é falo como nutricionista, viu? O Levi, às vezes, ele reclama, fala, esse negócio de ser filho de nutricionista, porque eu tenho que comer salada, porque eu tenho que não sei o quê. Aí, quando eu tô comendo uma besteira, ele fala, nutricionista! O Levi, meu filho. Aí eu falo assim, filho, mas nutricionista come besteira e tem vontade de comer besteira também. Aí ele fala, Ele de vez em quando dá umas assustadas. Ah, é? Por quê? E eu faço questão de mostrar isso pra ele, entendeu? Que ele não vá, que na verdade todo mundo tem suas quedas, suas fragilidades, seus problemas, né? Olha que legal, a Ju tá falando, muito difícil isso, porque nós mesmos desvalorizamos nossos sentimentos às vezes. Como ajudá-los nessa jornada? Exatamente. A gente, até nisso, às vezes, a gente se abafa um pouco, se esconde um pouco, porque ele não pode ver que a gente tá assim, que a gente precisa cuidar dele. Não, ele tem que ver que tá sendo um esforço, né? Gente, sabe o que é legal? É porque assim, aqui, eu quero dar um passinho para trás para mostrar para vocês o seguinte. Quando a gente entra nesse movimento da perfeição e de que a gente tem que dar conta de tudo, na verdade tem um desejo movendo isso tudo. E o desejo e a conversa privada, na verdade, que a gente tem com a gente, quando a gente está fazendo esse movimento, é que assim, é quase como se fosse assim, eu vou falar de um jeito simplista, só para a gente evoluir no tema. É quase como se fosse assim, eu preciso fazer tudo isso para ser merecedora do amor. Eu preciso fazer tudo isso para pertencer. As pessoas só vão gostar de mim e só vão me valorizar se eu for assim. Sim. Então eu preciso ser a mãe perfeita para eu não sentir culpa e para os meus filhos gostarem de mim. Então a gente faz esse movimento enlouquecedor na tentativa de pertencer e na tentativa de nos sentirmos valiosos. E sabe o que acontece? A Ana Rosa falou muito bem. A Ana Rosa é minha amiga de infância. A gente estudou junto no primeiro grau. Maravilhosa. As crianças nos veem de forma diferente. Podemos nos ver nota 7 e eles nos dão nota 10. Percebo com o meu filho que o olhar dele é muito simples. E quando estou cansada ou triste, tudo bem. Ah, não, gente, dá até vontade de chorar. Mas é isso mesmo. Exatamente. É exatamente isso. E sabe o que é incrível? Quando a gente começa a fazer esse movimento, a gente sai, Mari, de uma dinâmica que eu acho tão importante a gente pensar, porque essa nossa ideia do perfeccionismo e de estar fazendo tudo é uma tentativa nossa de nos adaptarmos. A gente quer caber, sabe? A gente quer se adequar. Então, qual que é o certo a fazer? Como se o certo estivesse fora. Na hora que a gente começa a pensar isso, a gente já se desconectou de nós. E sabe o que é louco? Porque mesmo quando o elogio vem, ou quando a coisa vem nesse momento, a gente se sente exausta e a gente sente que o elogio não chega. Que parece que ele não encaixa em mim. E então, frustra, e aí vira um ciclo, né? Horroroso. Exausto. O que eu mais escuto no consultório são as mães chegando com crise de ansiedade, super culpadas e exaustas. E não é só mãe, não, gente. Sabe por quê? Porque isso que a gente está conversando aqui acontece, e até a falar sobre a maternidade não é uma coisa que assola só quem é mãe. Quem não é mãe se sente igualmente culpado. Porque, meu Deus, eu deveria ser, porque todo mundo me cobra que eu tenho que ter. Então, você percebe, a gente está numa conversa que vai enlouquecendo todo mundo. E outra coisa, quem não é mãe é filha, né? E às vezes se percebe dentro de uma relação com a sua mãe que às vezes tem todos esses traços que a gente está comentando também. Então, na verdade, tá todo mundo no jogo. É, uma relação exigente. A Érica, maravilhosa, minha amiga, falando, às vezes peço desculpa por ter dito algo, falado alto, justificando estar cansada. Ela responde, tudo bem, mãe, eu cuido de você. Minha filha tem 3 anos, eles nos querem bem. É eles isso, então, explicar e não subestimar os nossos filhos, né? Gente, e a gente precisa dizer para eles assim. A gente precisa dizer para eles, olha, a mamãe tá triste, a mãe não tá bem hoje. Tá tudo bem, vai passar, porque a gente sente essas emoções. E já podemos até pegar o gancho e perguntar, e você, como é que você tá se sentindo? E eles vêm, eles abraçam, eles falam, mamãe, tá tudo bem, vai passar. E vai, sabe por quê? Porque a criança, gente, graças a Deus, nós nascemos com um dispositivo emocional de plasticidade. Vocês já viram criança? Elas estão gritando, fazendo um show aqui. 5 segundos depois elas já estão ótimas brincando, falando de outra coisa e não tem nada a ver, passou.
e passou mesmo, porque eles estão vivendo a profunda liberdade da vulnerabilidade. Eles não estão com medo do risco, eles não estão com medo da insegurança, eles não estão com medo da exposição emocional. E aí, nesse berço aqui, onde tudo isso está junto e misturado, sim, às vezes a gente tem medo. Sim, às vezes a gente sente insegurança. Sim, é o mesmo lugar que nasce o amor, que nasce a criatividade, que nasce a ternura, que nasce o cuidado. É no mesmo lugar. Então, quando a gente se permite entrar em contato com outro, e sabe o que é incrível? Essa é a coisa que a gente mais tem medo de que as outras pessoas vejam a nosso respeito, mas é a coisa que a gente mais busca nas pessoas. Quando alguém fala assim, nossa, a gente se conectou, nossa, eu amei aquela pessoa, é quando alguém expôs a sua vulnerabilidade. Quando alguém pega e te conta uma história de superação e fala, nossa, foi tão difícil para mim, parece que a gente acalma junto com a pessoa. Você fala, nossa, nossa, é assim para mim também. Caiu o Nossa, filtro, bom né? saber. Caiu aquela máscara, caiu aquela impressão que a gente tem de perfeição, né? A Paty tá falando, ó, meu filho diz, esqueça isso, mamãe, tá tudo bem. Eles entendem, gente, eles entendem tudo, é uma coisa impressionante. E alcançam, né? E essa, gente, para mim, foi uma das coisas que mais me libertou na vida. Nossa, tirou um peso de 200 quilos das minhas costas. Quando eu comecei a entender que, na verdade, o nosso desafio não é sermos mães excelentes, não é sermos mulheres excelentes, é assim, o que é de autêntico para mim? O que disso tudo que eu estou fazendo é autêntico, é verdadeiro? Na hora que a gente entra em contato com isso, parece que enfim você volta para casa, você se conecta com você mesma. E É aí isso mesmo. não é assim, qual é a mãe que eu tenho que ser? É qual é a mãe possível para mim, sendo eu quem eu sou. Então, como eu posso ser a melhor mãe? Tirza. Uhum. Como é que você entende? Porque assim, eu Uhum. preciso continuar sendo eu para eu conseguir nutrir esse papel. E eu Senão acho que a fica terapia ajuda muito nisso, né? Porque ah, você sozinha, é difícil de você fazer essa autoanálise. Nossa, eu acho que você tem que ser muito sensacional, muito para você conseguir fazer essa análise sozinha. Então, uma é, visão de outra pessoa, eu acho que nessa hora é fundamental, até para ela fazer as perguntas certas. Nenhum terapeuta vai te dar nada de bandeja. Eu sei que eu faço terapia desde não sei quando. E assim, ela nunca me deu nada de bandeja. Na verdade, ela sempre me induziu a eu mesmo me encontrar. E eu acho isso lindo, maravilhoso, sensacional, né? Você se descobrir por meio de outra pessoa. Isso é muito, muito fantástico. Mas, assim, se a gente pensar especificamente, Tisa, nesse tempo de quarentena, que o estresse ainda é só um pouquinho maior, né? Os ânimos estão diferentes, os altos e baixos emocionais, né? A gente até recebeu uma pergunta que era assim: como não descontar essa minha mega ansiedade agora, nesse momento, no meu marido e nos meus filhos, que são as pessoas que eu mais amo? E que, teoricamente, eu tinha que estar sendo super legal, mas são eles que levam. Que estratégias eu poderia usar para que essa minha canalização do meu estresse, do meu medo, a gente está vivendo tempos de medo. Hoje está sendo um dia de muito medo, né? Em relação ao que está acontecendo no Brasil. Então, a gente canalizar isso para o quê? Quais são as estratégias que a gente pode usar? Mari, a primeira coisa é o seguinte. Eu tenho visto as pessoas enlouquecendo e pensando assim, não, quando tudo isso passar, a gente vai fazer. Não, então eu tenho que fazer isso aqui, agora, porque quando tudo isso passar, gente, olha só. Isso é uma tentativa é uma ilusão de controle e é um auto-engano. E é uma tentativa nossa que todos nós temos um desejo de voltar para o velho mundo, porque é aquilo que a gente já conhece. Então é uma tentativa da gente voltar. O que a gente precisa começar fazendo é aceitar. Isso que nós estamos vivendo agora só denuncia a nossa vulnerabilidade, só denuncia que a vida é movimento. A gente não tem controle sobre as coisas que acontecem. A vida é esse processo de vida, morte e vida, de movimento constante, de não saber. E o corona, ele está denunciando isso para nós.
A gente julgava ter controle, a gente julgava ter previsibilidade. De repente vem uma coisa e nos avassala e fala, não é assim não, volta todo mundo para casa, vamos repensar. Então, né? Não é? E ao mesmo tempo, a gente também nunca se deu conta, a gente nunca teve tanta clareza de como as nossas ações têm um impacto tão grande na vida das outras pessoas. Ou seja, como que nós estamos tão conectados. Por isso é tão importante eu ficar em casa. Porque eu saio daqui na rua e contamino 5 ou 6 ali, eu nem vi, né? Então, a gente começou a ter noção disso. Isso dispara novos medos, claro. Isso amplifica a ansiedade demais, porque, em geral, dentro de casa, diversos conflitos e coisas que estavam acontecendo aqui, a gente passava por cima, botava para debaixo do tapete, porque a gente estava acostumado com a rotina do dia a dia, a gente vai para automático, então você se desconecta daqui. Qual que é o exercício? O dever de casa desse momento, a convocação que esse momento está nos fazendo é voltar para casa mesmo. Então, essa pergunta, como lidar com esse momento aí sem descontar no meu marido e no meu filho? Quando a gente está descontando a nossa ansiedade, a nossa raiva em alguém, é porque a gente está projetando nessa pessoa. Como se a culpa do que a gente está sentindo fosse dela. E sabe o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente está tirando o poder da gente. Porque se sou eu que estou sentindo, só eu tenho o poder de atuar sobre isso aqui. Quando eu falo, mas é por sua causa, você precisa mudar isso, porque se você não fizer isso, opa. Ok, eu posso fazer pedidos para o outro para que a gente possa se ajudar melhor na dinâmica doméstica, sem dúvida nenhuma. E, aliás, eu acho, inclusive, voltando ao início da nossa live, Mari, antes de cair, que esse momento, essa oportunidade que a gente está tendo, está sendo uma oportunidade incrível da gente revisitar os papéis dentro de casa. O que cabe a cada um. Né? Porque agora está todo mundo tendo que entrar para jogo. A gente está precisando adultecer as relações dentro de casa. Do tipo, olha, somos todos moradores, o que vai caber a cada um aqui? Então não dá mais agora para ser responsabilidade toda minha, porque senão a gente vai se matar aqui dentro. Entendeu? Então, assim, como é que a gente vai fazer? Então, o que eu tenho dito para os meus pacientes e para as pessoas que eu tenho acompanhado? A gente está trazendo essa coisa do futuro, solta. O futuro não existe agora. Os planejamentos precisam mudar. Eles precisam ser assim. Agora, com os meus pacientes eu tenho feito isso. É semana a semana. Qual é o projeto? E é mesmo. E eu acho que, nossa, gente, isso tem sido tão real, tão verdade, né? Todo dia então, tem uma notícia nova. Né? E alivia a gente. Porque quando você começa... Você sabe que eu tenho algumas pessoas, alguns pacientes que até me dizem, cientista, você sabe que eu até acalmei? Pessoas que têm transtorno de ansiedade generalizado estão muito mais calmas. Porque, em geral, a ansiedade, ela é, na verdade, se a gente fosse construir uma metáfora, um excesso de futuro no presente. Sim, total. Né? Quando eu tiro o futuro de perspectiva, só isso já me traz calma. Entendeu? E aí eu preciso focar no aqui e agora. Então, a primeira dica é essa, sabe? A rotina está diferente, a gente precisa acolher isso como um novo normal. Significa que eu estou morrendo de tesão e adorando essa experiência? Não. Mas eu preciso ser capaz de reconhecer, gente, é o que tem para hoje, esse é o meu normal agora, e como é que eu vou lidar com ele? Porque na hora que a gente faz isso, a gente aciona na nossa cabeça o nosso adulto interno. Sabe? A gente aciona o nosso pedaço adulto, porque quem se desespera é a criança interna. E quem critica é o pai interno. Então, na hora que eu falo, tá bom, reconheci, tô vivendo essa bagunça, é isso que tem pra hoje. A gente aciona o adulto. Entendeu? O que eu preciso fazer? Então, primeira coisa, pensar o dia. Pensar no máximo a semana. E o meu planejamento máximo é até o final da semana. E no domingo eu sento e a gente vai renegociar. Quais são as novas... O que vai rolar? O que eu estou sentindo agora? O que mudou? O que não mudou? O que funcionou? O que não funcionou? Tá? Então, primeira coisa é essa. Ah, chegou! Olha, Renata, se essa live terminasse, tu não entrasse, Renata, você ia ver um negócio, tá bom? Irmã, viu, gente? Foi elogiada. Olha essa parede. Pois é. Né? Mas gente... Não, desculpa. Não, isso é muito maravilhoso. É isso, eu amei isso. E eu sou envolvida
Eu sou envolta por psicólogos, graças a Deus, trabalho com muitos maravilhosos. E uma palavra que fica ressoando na minha cabeça toda vez, Tisa, porque você me conhece, eu sou uma pessoa que faz mil coisas, eu sou uma pessoa que me cobra muito, Mariana, se respeite. Se respeite. Esse autorrespeito é a minha palavra, assim, eu tinha que escrever, eu acho que eu vou fazer uma tatu escrito assim, autorrespeito, para eu lembrar toda hora. Porque é isso, se respeitar é você traçar planos que você dá conta de fazer. Antes da quarentena, a gente conseguia fazer isso em longo prazo, em médio e longo prazo. Na quarentena, o máximo que eu consigo planejar minha vida hoje é até segunda-feira. Pronto. E olhe lá. E eu quero dar uma dica para vocês nesse sentido, né? Quando você falou do autorrespeito, nossa, chega vem um bálsamo para a alma, sabe? Porque isso tem tudo a ver com o segundo aspecto. Além da gente precisar se programar para bem curtinho prazo, para a gente fazer esse planejamento, tem uma pergunta que a gente precisa se fazer. Que é assim, nesse planejamento tem uma pergunta que é assim, o que é fundamental e o que eu não preciso fazer? Assim, o que é inegociável? Essencial. O que é inegociável? O que é realmente importante? O que é fundamental? E o que não é? Entendeu? E que isso, gente, dane-se. E essa escolha é familiar e pessoal. Posso te dar um exemplo? Eu tô vendo o povo enlouquecer. Eu vou te falar de mim. Eu tô vendo o povo enlouquecendo com essa coisa do homeschooling. Menina, quando começou essa semana, eu falei, meu Deus do céu, eu vou surtar. Gente, eu sou psicóloga, eu atendo. Eu preciso estar num ambiente dentro do meu quarto, com privacidade, garantindo o sigilo do meu paciente e que ninguém entre. E meus filhos lá fora fazendo homeschooling onde? Como? De que forma, gente? Não tem condição. Então eu posso escolher se eu vou rir disso e vou falar, bom, vamos avaliar aqui, ou se eu vou qual é a estratégia que a gente vai construir como possível aqui? Entendeu? Então, como que eu vou escolher olhar para ele? O que é fundamental nesse momento? Então, você percebe, é óbvio que a educação dos meus filhos é fundamental, mas eu entrei numa onda de falar assim, cara, eu vou fazer sobre esse tema o que é possível. Eu não vou entrar na piração agora de ter que fazer todos os exercícios na hora, na data, não. Eu vou fazer o que for possível. E depois, porque na idade dos meus filhos agora, com 8 e 7, eu falo, cara, nesse momento tem coisas, a meu ver, Tisa, por exemplo, muito mais importantes para a gente ensinar aqui. Em todos, em qualquer idade. Ontem eu assisti uma live maravilhosa de dois psiquiatras que eu super admiro, o Fabiano e o Daniel. E o Fabiano falou uma coisa que eu amei, que foi assim, gente, a gente nem sabe o que vai ser dessa vida escolar desses meninos. A gente não sabe se esse ano tá perdido, a gente não sabe se vai... E outra coisa, lembre-se que tá todo mundo, o planeta está no mesmo barco. Isso. Ou seja, adianta alguma coisa a gente se desesperar, se o planeta está no mesmo ano, e a Renata está falando, e se perder um ano, tá tudo bem, porque todo mundo está no mesmo barco, né? Então, gente, assim... esses dias eu até falei, gente, eu tô quase decretando aqui em casa que 2020 só em 2021 agora. Entendeu? 2020 vai acontecer em 2021, tô quase decretando isso aqui em casa. Pois gente. Assim, sabe, brincadeiras à parte, assim, o humor também nos ajuda. Quando a gente começa a conseguir rir do que está acontecendo, a gente vai suavizando a experiência, tirando os pesos, né? Desanuviando. E tem uma pergunta para a gente se fazer quando a gente está pensando nessa organização, que é assim, a serviço do que essas coisas estão acontecendo? Então, assim, a serviço do que está essa necessidade desenfreada de estudar tudo agora e fazer tudo isso? A serviço do que está essa coisa de que eu preciso fazer 1 milhão de coisas? A serviço do que? O convite, gente, que a gente... Exato. O convite que a gente está recebendo nesse momento é talvez um convite profundo. Casa. A gente está passando a maior parte da nossa vida e as grandes doenças que a gente está vendo aqui nos dias da nossa desconexão com a nossa própria alma. A gente está comprando verdades que não são nossas, sobre a maternidade, sobre o que significa ser mulher, sobre o que significa sucesso, sobre o que significa ser bem-sucedida profissionalmente, sobre o que significa ter dinheiro.
sobre tantas coisas que parece que a gente está se perdendo. Entendeu? O desafio que esse momento está nos convocando é assim, peraí, gente, vamos diminuir um pouquinho o ritmo aqui, sabe? E vamos voltar um pouquinho para dentro de casa, entende? Para dentro de casa. A Lu O que tá que falando faz uma coisa você... tão importante aí, né? Quando você não tem rede de apoio e precisa dar conta de tudo. Ah, isso é enlouquecedor mesmo, viu, Lu? Vamos ser honestas. Porque, assim, uma das coisas que eu tenho dito muito, gente, para todos os meus pacientes, isso antes mesmo de tudo isso estar acontecendo, né? É assim, uma das coisas que enlouquece a maternidade é justamente a falta de rede de ajuda. Rede de ajuda, rede de apoio é fundamental. Mesmo isso que nós estamos fazendo aqui, isso Sim, aqui isso é que eu ia rede de falar para apoio. ela. Porque às vezes você né? Você não precisa, às vezes, de alguém que cuide do seu filho diretamente, mas você precisa ter um espaço onde você possa falar, gente, cara, tá foda. Desculpa, mas é porque, às vezes, quando a angústia vem, ela vem assim mesmo. Entendeu? Ela não vem assim, gente, caraca, onde é que eu... Entendeu? Então, tá tudo bem a gente poder dizer, tá tenso, tá difícil, eu não tô dando conta, meu Deus, eu não sei o que fazer. E eu confesso a vocês, esses dias eu até falei para uma amiga minha, muito querida, assim, hoje eu sou separada, né? Eu tenho 2 filhos, eu sou divorciada e a gente tem guarda compartilhada. Gente, esses dias eu fiz uma ode à guarda compartilhada. Eu falei, glória a Deus, Senhor Jesus, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu falei, eu nunca fui tão feliz de ser divorciada na minha vida. Por quê? Porque eu tenho meu espaço de enlouquecimento. Não é maravilhoso? Entendeu? É maravilhoso nesse sentido. Só que olha só, eu tô feliz porque eu tô tendo guarda compartilhada, porque o pai das crianças, a gente tá conseguindo fazer esse movimento. Tipo, eu tô aqui com eles, quando eu tô em imersão. Aí é pauleira, só eu e os dois vamos embora, que a vida acontece. Mas depois eu tenho 2 ou 3 dias que eles estão com o pai e aí eu dou conta de fazer o meu movimento. Essa foi a situação, por exemplo, que eu, dentro da minha vida, consegui gerir. Porque agora, gente, o nosso foco é gestão da possibilidade e do real. Não é a gestão do ideal, não é a gestão não é o momento mais maravilhoso do planeta. É assim, o que é possível para mim hoje? Entendeu? E quem tá casadinha e super feliz, eu fico mega feliz, porque isso que eu tô conseguindo viver em casas separadas, a gente pode construir dentro de casa. Entendeu? Então, como que a gente constrói divisões de tarefas, divisões de papéis dentro de casa, para que a gente possa sair de cena em determinados momentos? Para que a gente possa dizer, socorro, tá difícil, pelo amor de Deus, entre em ação. Entendeu? Então, esse momento está nos convocando à parceria. É isso mesmo. Entendeu? E mesmo que ela seja remota, gente, porque a gente tá. Porque o avô e a avó não estão pertinho e a gente não pode deixar o menino na casa do avô, o avô e a avó estão impossibilitados de ajudar, ou a tia, ou o amigo distante. Gente, agora a gente precisa também aprender a usar a tecnologia a nosso favor. Vocês já imaginaram como seria essa experiência se a gente não tivesse internet? Aí a gente ia estar. Deus nos acuda. Aí realmente. Pode me matar. Mas esses dias, olha a solução bacana que uma mãe que eu acompanho teve. Ela é mãe de 2 gêmeas e ela é mãe solo. Não tem parceiro. Então ela está vivendo e as filhinhas dela têm 4 anos de idade. Ou seja, ainda precisam de muita assistência e ela está fazendo home office. Então ela fala, gente, ela tá assim, meu Deus, como que, né? Nessa angústia. O que ela tem feito? Esses dias a gente se falou ao telefone e ela estava angustiada, claro. Mas o que ela fez? Ela pegou o iPad e botou a avó, que é uma grande referência com as crianças, para interagir. Então a vovó estava ali grande no iPad e as crianças conseguindo interagir nesse momento. Então a gente precisa nesse momento, gente, que nós estemos sendo confrontados com a nossa vulnerabilidade, com o nosso não saber. É nesse momento que a criatividade, que a inovação, que o pensar fora da caixinha surge, sem a gente querer mesmo, mas por uma questão de necessidade. A necessidade está nos confrontando e nos fazendo pensar alternativas que a gente jamais pensaria. Verdade. Né? Assim, gente, eu acho que é essa questão de a gente sempre pensar diante da nossa realidade, traçar nossas próprias metas, tendo respeito à nossa própria vida.
sem se comparar muito e usar o outro não como uma comparação, mas usar o outro como um aliado. E se você tem pessoas que não estão sendo sua aliados ali, não é hora de ter eles por perto também. Não tô falando, às vezes não tem jeito, você não escolhe, às vezes ele tá ali dentro da sua casa, mas talvez você não vai dar tanta moral assim para ele, para ela, para pessoas que não estão te fazendo bem e para pessoas que na internet, por exemplo, podem estar te sendo uma maravilhosa rede de apoio. Então, Lu, para te dizer que você tem rede de apoio, sim. Às vezes você tem que encontrar essa sua rede. Mas a sua rede, às vezes a gente tem que fazer distanciamento social, mas isolamento não, né? A gente tem que se distanciar das pessoas fisicamente, mas a gente tem um universo aí no mundo virtual, né? A Mariana tá falando, ó, maravilhoso. Cada mãe e mulher precisa de encontrar um espaço para falar e ouvir sobre esses temas. Desmistificar esse lugar lindo das mães e mulheres imperfeitas. É isso, gente. É isso. Muito massa. Agora, e uma coisa linda que eu acho que a gente precisa pensar, gente, e que eu não sei, mas assim, que isso realmente funciona como bálsamo, é assim, ó. Na hora que você estiver no meio da sua confusão mental, parece simples demais, mas funciona. Que é a gente ser capaz de dizer assim, isso vai passar, isso também vai passar. Isso vai passar. Então eu não preciso pensar em, meu Deus, só no dia 31 de maio que as coisas vão mudar. Não, calma, eu não preciso dar conta do dia 31 de maio hoje. Eu preciso dar conta de agora. Então isso também vai passar. E hoje, quais são os recursos que eu tenho hoje para lidar com essa experiência? Né? Porque uma das coisas que nos angustia muito e que faz o volume dessa ansiedade bater lá no teto é porque a gente pega a experiência difícil que a gente está vivendo hoje e a gente pensa, meu Deus, se isso continuar por mais um mês eu morro. Eu me jogo e passa um mês e você não morre, gente. Né? Então, assim, menina, e não é? Passou mais um mês e a gente não morreu. Essa semana, né? Já passou um mês e a gente essa semana eu atendi meus pacientes, né? De retorno da primeira consulta online já. Quer dizer, de um mês, né? E aí eu na primeira consulta falei assim, ó, vamos marcar aqui o retorno, mas eu tenho certeza que o nosso retorno vai ser presencial. E não foi. E eu penso, se alguém me contasse ano passado que eu ia viver tudo que eu tô vivendo agora, eu ia falar, você tá louco, você tá bêbado. Você tá louco, nem pensar. Eu não vou conseguir ficar sozinha, isolada numa casa nunca. Cuidar da minha comida, fazer as minhas coisas, ficar longe dos meus filhos, do meu marido. Gente, é um filme. É um filme. Sabe? E a gente se descobre dando conta, né? E você fala, meu Deus, que loucura. Então, isso também serve, gente. Então, vamos usar as nossas próprias experiências para que a gente possa construir repertório emocional e linguístico sobre nós. Então, assim, meu Deus, eu não vou dar conta. Pera. Hoje eu estou com a sensação de que eu não vou dar conta, mas eu já dei conta ontem. Desculpa que eu tô rindo, é que a Renata e olha, teve aquele outro dia. Já lavou o pacote de batata palha? Já lavou o pacote de batata palha? E a Marcela, você conhece a Marcela Abreu? E é isso, né? Claro que eu conheço, Bela. Ela tá falando oi pra gente. Pô, Tis, eu destruí seu raciocínio aí. Para de fazer palhaçada, vocês. É isso. Que a Tisa tá falando uma coisa séria. Não, mas é isso, poxa. Né? Não, eu tô falando, gente, o que a gente tá sentindo. Vocês estão vendo? Às vezes são estratégias tão simples, né? Ai, Tisa, mas eu dizer que tudo vai passar? Claro que vai, porque essa é a única certeza que a gente tem. Que vai passar. O lance é que na hora que a gente tá no desespero, a sensação que dá é que assim, é como se a gente fosse uma criança com a mão nos olhos assim, ó, e com a luz do quarto apagada e o interruptor tá do ladinho da mão dela. E a gente fica, ai meu Deus, tá muito escuro, ai meu Deus, tá muito escuro. E a gente tá assim gritando, calma, abre o olho e aperta o interruptor. Não tenho coragem, tô com medo. E o trem tá ao alcance da mão. Então se a gente pera, tá escuro, deixa eu tirar minha mãozinha, deixa eu tentar. A gente descobre que a coisa é possível e que a gente tem dado conta. Então a gente se conecta com o nosso lado fortalecido, com o nosso lado que fala, eu tô exagerando, né? Porque as pessoas estão incentivando essa nossa loucura mesmo. Gente, esses dias eu fui fazer compra no supermercado e foi isso. Eu voltei, aí tira a roupa, bota não sei aonde, bota no saquinho. Aí você vai passando álcool nos trem. Aí você fala, meu Deus, a aplicação já não estava suficiente até isso, então até isso. E aí você já botou... E aí você vai botando seus filhos loucos. Vai ficando todo mundo neurotiquinho, né? Esses dias meu filho foi entrar no carro e assim, mamãe, não posso te abraçar porque eu encostei no corrimão. Cadê o álcool? Eu falo, meu Deus, a gente está neurotizando todo mundo.
Que caminho maluco que a gente está escolhendo seguir, né? Quando nesse momento, gente, o que que eu vejo, assim? A gente tinha que sair, sabe, Mari? Essa coisa da autoexigência, da perfeição, que são companheiras tão grandes suas e minhas também. A gente compartilha tanto disso, né? De ter que fazer mil coisas essa nossa insaciedade, né? E sempre achar que a gente poderia estar fazendo mais e melhor. Uma coisa que eu tenho tentado muito fazer comigo nesse trem é começar uma conversa de autocompaixão, que tem a ver com autorrespeito, que tem a ver com reconhecer o que é possível e o que não é possível para mim agora. Que bom que aquela outra mãe está dando conta de fazer todas as coisas e tudo. Que bom que aquela outra pessoa está dando conta de brilhar absoluta. Fico mega feliz. Que bom que tem gente que está usando esse tempo para produzir e está tendo ideias inovadoras e lendo artigos que nunca leu e publicando que nunca publicou. Que maravilhoso. Entendeu? Que está todo mundo dando. Como eu estou dando conta? Ah, para mim eu estou dando conta disso. E isso está sendo o suficiente. Você Isso acha legal? basta. Aí, ó, E por hoje autorrespeito. isso é bom. Quem me ensinou sobre autorrespeito foi a Marcelinha. Ela fala muito isso. Marcela, Olha aí, antes de você entrar, eu falei que essa palavra autorrespeito é o meu lema nessa quarentena. Eu achei a melhor coisa que eu já ouvi, eu acho que na vida, assim, nessa quarentena, essa questão do autorrespeito. É muito fantástico. Eu ia falar alguma coisa, esqueci, mas a gente vai falando e eu vou lembrando. Também acho que nosso tempo já deve estar acabando, né? Mas tudo bem. Mas o papo tá tão maravilhoso. Tisa, e a questão principal, assim, eu acho também que a gente tem que pensar é como é que a gente vai sair, né? Desse momento. Eu sei que não é pra gente pensar muito nisso, mas, assim, eu já tenho visto alguns pacientes com medo dessa saída da quarentena. É tão engraçado isso. Eu confesso que eu também. Eu confesso que às vezes eu também fico, né? Porque em algum lado a gente precisa ser capaz de reconhecer também quais são os benefícios que esse momento está trazendo pra gente, né? Sim. Você sair da correria da vida, você não precisar ficar no transporte de um lado para o outro igual uma maluca, também tem as suas vantagens, né? Agora, sabe o que eu acho? Sendo bem honesta, assim, sobre como é que a gente vai sair, para mim, o como a gente vai sair tem tudo a ver com como a gente vai realmente se permitir experimentar esse momento. Se a gente vai usar esse momento para se aprofundar, para se conectar com as coisas que são realmente importantes para nós, para se revincular a essa família, para reconhecer essa família que está conosco dentro de casa, sabe? Para se apropriar dessas relações, não a partir da aula de matemática, ou da quantidade de coisas que eu ainda tenho que ler, ou do novo livro que eu não posso deixar de ler, não para maratonar a série. Tudo isso também, se você tiver com vontade de fazer. Mas a partir desse espaço de, gente, quem são essas pessoas que moram aqui comigo? Como é que a gente vive junto aqui? Quem são esses seres humanos? Como eles estão se tornando? Sabe? Quem sou eu no meio disso aqui? Se a gente começar a realmente usar esse tempo para se apropriar das nossas verdades, para ver se a vida que a gente está vivendo, porque quando a gente fala assim, cara, eu tô com medo de quando a gente voltar, isso para mim denuncia uma reflexão interna importantíssima. Que é assim, cara, talvez a vida que eu estava vivendo não é a vida que eu queria viver. Mas que eu estava já tão automático, engalobada nela, que eu não via outra alternativa. Cara, que maravilhoso, agora você tem. Entendeu? Talvez você não queira voltar para aquela vida. Talvez agora esteja no momento de você parar. Poxa, eu estou gostando de ter uma vida mais calma, estou vivendo num outro ritmo. Será que o que eu estava fazendo era tão importante assim? Então agora, Mari, se a gente quer sair do outro lado diferente, se a gente quer fazer isso ser relevante para nós como humanidade, como individualmente, é assim, cara, o que é que eu quero aprender com isso? Essa é a convocação que a gente precisa fazer todo dia. Sabe, o que que eu aprendo com o dia de hoje? O que que eu aprendo de mim? É isso. Sabe? Aí a gente anda pra frente. Entende? Porque aí você começa a se... aí a gente anda pra frente. Né? No sentido daquilo que a gente já falou aqui hoje. No sentido da autenticidade. No sentido de realmente ter uma vida autêntica, uma vida que faça sentido para você. Sim. Isso está sendo maravilhoso. Você dizia, para muitas pessoas cuja ansiedade é o reconhecimento e a questão do social,
das obrigações sociais, de estar tendo que dar conta, que está tendo que ser visto e que ser notado, esse momento está sendo de bálsamo, porque não tem ninguém para ver. Você está em casa não é porque você está sozinha, porque todo mundo arranjou o que fazer no sábado à noite, menos você. Você está em casa porque está todo mundo em casa, então isso acalma. Porque às vezes você nem queria sair. Exatamente. Entendeu? Mas como todo mundo saiu, você também tem que ir. Então agora você não precisa. Olha que maravilhoso. Esse momento também tirou a nossa obrigatoriedade, gente. Então percebe? Tem muitas coisas para gente olhar. Então a gente precisa é abrir os olhos, sabe? Para se permitir ver. Seja É legal, por né? exemplo, a louca aqui, já pensando, mas uma estratégia que eu pensei que para mim eu acho que ia ser legal. Eu parar um pouco de repente, pensar nessas coisas ruins todas que a gente está vivendo e de repente eu parar e escrever. Eu sou uma pessoa que adora escrever. Eu adoro escrever. Eu preciso ler, sabe? É tão engraçado isso. Eu preciso sistematizar isso na escrita. Então, eu parar e, de repente, listar essas coisas maravilhosas que eu estou vivendo, sabe? Que eu acho que a gente tem que... Para eu ter essa consciência, porque a gente, nesse lance da gente ficar se comparando sempre com o outro, com a outra, e com a vida da outra que é maravilhosa e a minha não... eu estou fazendo uma analogia ao que eu faço com os meus pacientes em relação à alimentação, né? Porque eu faço para eles pararem para escrever. E muitas vezes eles estão comendo só porcaria. E não estão. Então é uma autoconsciência. Então eu acho que de repente é um exercício muito legal você parar e escrever as coisas também muito boas que você faz, entendeu? Porque, e conquistas pessoais que você teve durante esse período. Já estamos na 5ª semana, fechando a 5ª semana, né? É isso mesmo, Mari. É isso mesmo. E você sabe que isso que você está falando é um exercício que a gente propõe mesmo, que significa praticar a gratidão. Esse exercício é um exercício de prática da gratidão, porque a gratidão é uma competência que você desenvolve. Você pode desenvolver a competência de ser grato. E ser grato é fazer isso. É todo dia parar e pensar, peraí, deixa eu listar aqui. Deixa eu ver o que eu aprendi hoje, o que foi legal, o que tem sido de bom. É escolher ativamente, olhar o que funciona, inclusive às vezes o que não funciona, mas olhar para dizer, ok, putz, isso foi difícil para mim, mas ainda assim eu aprendi, é o que eu tiro, né? É o que fica da experiência. Então isso que você está falando é uma maravilha. E sim, a Marcela está falando aqui, ela daria uma, gente, eu tô falando, uma excelente psicóloga comportamental, verdade. Eu sou sequelada, porque primeiro porque eu faço terapia desde sempre, segundo porque eu sou envolvida por psicólogas maravilhosas. E essa questão de você colocar no papel me ajuda muito, me ajuda muito. Eu tô falando isso porque pode ser que você que esteja aí vendo a gente, também seja uma pessoa que goste de escrever e que precise disso, né? Porque a gente lá dentro, lá no fundo, a gente tem essa coisa ruim de não se valorizar, gente. Ô louco. De achar que... E também selecionar informação, viu, Mari? E também selecionar informação, por exemplo, o que você vai escutar, o que você vai escolher nutrir seus pensamentos. Porque, assim, o que tem de loucura também nessa coisa do nível de informação grave. Entendeu? Então, assim, a gente precisa buscar um caminho do meio, de não ir para o desespero e para essa gravidade surreal de que, ai meu Deus do céu, então vai todo mundo morrer, não sei o que, e nem de ir para a trivialidade e para coisa do tipo, ah, não, isso é só uma gripinha boba. Não, peraí. Vamos construir um caminho aqui. É sério, eu tenho. Exatamente. De parcimônia, de prudência, de reflexão, de autorresponsabilidade, né? O que cabe a mim aqui em fazer, como eu posso cuidar não apenas de mim, mas ter um olhar social, enfim, né? Então tudo isso está nesse lugar de fazer esse reconhecimento, de ser capaz de aprender com a experiência, né? E assim a gente é difícil pra caramba, e a vontade vai se largar tudo, e aí nesse dia, gente, honestamente, se autorize. O que você puder largar, largue. Nesse dia, deixa os meninos comer um trem no meio da rua, chama o McDonald's, valeu. Deixa o menino no tablet, passou, tudo certo. No outro dia, deixa o menino no tablet. Deixa o menino no tablet o dia inteiro, depois a gente faz hiking, depois a gente faz trilhas pela chapada, entendeu? E reconecta com a natureza. Agora não é agora. É isso mesmo.
Gente, que maravilhoso! Que Entendeu? papo E mais quando a gente... incrível! Nossa, muito bom, muito bom. Maravilhosa, que saudade! Gente, eu vou ter que Morrendo de encerrar, sabe por saudade. quê? Porque eu odeio quando termina antes do tempo, eu fico nervosa. Não. Então, eu prefiro terminar com Terminar. dignidade e a gente vai tchau, e todo mundo falar e tudo mais. E aí a gente Isso. continua essa conversa. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, dá tempo. Mas eu quero agradecer, Tirza. Você é muito maravilhosa. Com Minecraft, né, Marcelinha? Na verdade, assim, quem não segue a Tirza tem que seguir, gente. Ela é muito, 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 ela ajuda muito, muito a gente. E obrigada aí para quem ficou com a gente até o final, para quem entrou, para quem ficou um pouquinho, para quem ficou um pocão. Vamos ter outros, sim, Edilene, vamos combinar outros papos sobre isso. Vamos, né? A Tirza, inclusive, tem vários grupos de apoio, webinários, ela promove vários encontros de mulheres para discutir essas questões, né? Então, eu acho que é isso, gente. A gente tem que se dar a mão uma para as outras e tentar lembrar o quanto somos importantes para nós mesmos, mas a gente precisa reconhecer isso. Eu acho que isso é muito importante, né? Gente. E olha, deixa eu falar uma coisa. Quando vocês estiverem aí na cabeça de vocês, achando, meu Deus, isso só tá acontecendo comigo, só eu que não tô dando conta, cara, pega, liga pra alguém, liga pra alguma amiga e fala, gente, tô descabelada. Eu costumo dizer assim, nós mulheres, especialmente, a gente precisa ter outras mulheres na nossa vida que sejam nossas testemunhas de vida. Que seja aquela amiga que você liga para lembrar você de quem você é. Porque às vezes, quando a gente entra nesse turbilhão, a gente se esquece de quem a gente é e a gente só começa a ver a loucura. Então, nessa hora, pega o seu telefone, liga e fala, amiga, eu tô te ligando hoje para você me Como é que eu lembrar sou mesmo? de quem eu sou. É isso mesmo. Porque hoje eu tô precisando. Como é que eu sou mesmo? Me relembra de mim, porque eu tô dando bug aqui, eu mesma não tô lembrando, eu não tô acreditando em mim. Então, me ajuda a lembrar. E a gente vai fazendo esse exercício. E isso é a maior rede de apoio, porque na hora que a gente se reconhece e se relembra, aí a gente dá conta de dominar o mundo. Né? Mas a gente precisa estar na gente, né? Mas muito legal! Demais estar aqui com vocês. Não quero explicar! Que saudade! Gente, muito obrigada! Boa noite para todo mundo. Um excelente final de semana. Vamos lembrar de todas essas coisas que a gente conversou. Posta aí, marca a gente pra gente ver que tá todo mundo engajado aí nessa grande rede aí. De a gente vencer essa quarentena da melhor forma possível, tirar tudo de positivo que ela pode dar pra gente, viu? Tirza, te amo. Gente, um prazer. Mais que o Mais céu. que o céu. Um beijo para todo mundo. Boa noite. Muito bom estar aqui.